Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa breve palavra. Peço a vocês que desde já me ajudem compartilhando, curtindo e comentando nesse vídeo. Dessa forma, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele pode enviar para mais pessoas. E assim vocês me ajudam a evangelizar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Olha, vamos lá para aquilo que realmente importa, que o Deus Todo-Poderoso fale conosco através dessa breve palavra, através das Escrituras Sagradas. E o texto de hoje encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês o capítulo 47, a partir do verso 6, que diz assim a palavra do Senhor Deus. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. E então ele me disse: este rio corre para o leste pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desce do rio, passar haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Ezequiel, particularmente, é um dos meus preferidos do Antigo Testamento, devido às suas visões, que são bastante espirituais e que mostram o agir de Deus através da vida das pessoas, dos profetas, e como esse rio de Deus que é transcrito, como ele quer trabalhar em nossas vidas. Bom, vale a pena voltar um pouco aqui na narrativa de Ezequiel. No capítulo 37, ele dá uma visão de Ezequiel para Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, que representava justamente a realidade espiritual dos israelitas. E ele mostra ali ao profeta e pede ao profeta para profetizar o Espírito, prometendo que aqueles ossos que estavam sequíssimos, ou seja, que já estavam naquele estado há bastante tempo, se tornariam um numeroso exército. E depois de prometer que tornaria um numeroso exército, nós partimos em algumas visões ali, e do capítulo 40 ao 46, ele mostra a construção do templo, que confunde toda a sabedoria humana, porque se os arquitetos, engenheiros, pedreiros ou qualquer pessoa nesse plano tentasse, por aquelas medidas dadas a Ezequiel, fazer um templo, jamais conseguiriam. Isso mostra a sabedoria de Deus e mostra que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas logo depois de dar a planta para Ezequiel, do capítulo 40 ao 46, ele leva Ezequiel para fora do templo e mostra o rio de Deus. E ele convida o próprio profeta a mergulhar nessas águas, que são conhecidas como águas purificadoras. Sim, a palavra e também a ação do Espírito Santo em nós. Ele primeiro purifica os tornozelos, ou seja, os pés, que fala do equilíbrio da sua vida e do seu caminhar, pelos caminhos onde ele andou. Deus purifica o profeta, purifica todas as emoções negativas, todos os caminhos, todos os traumas que ele viveu. E depois os joelhos, que fala da oração, mas que fala também da força de se colocar de pé. Ezequiel é curado. E depois ele coloca o Ezequiel com as águas, ele anda mais, vai andando de meio quilômetro, nisso tudo que eu estou falando. E no último meio quilômetro ali que o profeta tem o controle, ele purifica os lombos, ou seja, uma cintura, que fala justamente de uma entrega quase completa e de uma entrega até mesmo dos seus próprios movimentos, até que ele se entregue ao rio de Deus, que fala justamente, irmãos, do enchei-vos do Espírito Santo. O encher do Espírito Santo não tem relação com o quanto nós temos do Espírito Santo dentro de nós, mas sim do quanto o Espírito tem de nós, para que ele possa nos conduzir. Naquele momento, o rio toma controle total do profeta, e nesse momento ele volta ao lugar da onde ele tirou o profeta, exatamente à margem do rio, e onde eu li
para vocês. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes, porque fala muito ao nosso coração. Fala assim, ó. Ele me perguntou, filho do homem, Ezequiel 47:6. Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Você está percebendo, irmão? Você está percebendo, meu irmão? Que Deus nos tira de um lugar, mas a intenção dele é justamente nos levar justamente do lugar aonde ele nos tirou. Por quê, irmão? Por quê, irmã? Porque Deus vai te honrar justamente no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi maltratado, no lugar onde você foi maltratada, no lugar onde você foi envergonhado, no lugar onde você foi envergonhada. Primeira cura. O profeta passou pela mesma coisa. O profeta passou pelo rio purificador de Deus. Depois do processo, depois de tudo que Deus trabalhou em nosso coração, é exatamente ali, no lugar aonde ele te tirou, que ele vai te levar. Mas eu gosto da expressão, ele fala assim, filho do homem, olha só, você está vendo. Por quê, irmão? Provavelmente antes o profeta não conseguia enxergar a vida como ele enxerga agora. Provavelmente naquele momento ele não enxergava algumas coisas. Você está vendo? As perguntas de Deus, elas sempre apontam o caminho que nós vamos levar e aponta para a grandeza daquilo que Deus fez em nossa vida. Filho do homem, você está vendo? Olha, e me levou de volta à margem do rio. Perceba, talvez pelas experiências o profeta nem quisesse sair mais do rio, irmão. E eu tenho uma leve suspeita que sim, que ele quisesse ficar naquele rio e quisesse ver o que acontece depois do rio. Bom, é a vontade, mas a vontade de Deus é que nós voltemos à margem, é que nós vejamos a vida de um modo diferente. Sim, meu irmão, depois da cura de tudo, das suas emoções, dos seus traumas, depois que Deus restabelecer a sua força e restabelecer os teus pensamentos, depois de toda a cura que ele provê, ele vai te levar justamente ao lugar onde você foi humilhado, porque depois do processo você vai enxergar a vida de uma forma diferente. Olha, eu gosto do texto que aponta para o Senhor Jesus, justamente de Lucas, capítulo 19, do publicano Zaqueu. A palavra fala que o próprio Senhor Jesus foi criticado ao entrar na casa de um pecador. E Zaqueu estava ali, subiu na figueira brava, porque ele tinha a estatura baixa. Talvez fosse criticado não somente por causa do cargo que ocupava, mas por causa da sua deficiência física. Quantas vezes no mundo nós somos assim, irmãos? Somos criticados por carregar alguma deficiência, por carregar algum tipo de atitude que é viciosa e que as pessoas não aceitam bem. Ajudar, muitos poucos são os que ajudam, mas a verdade é que nos condenam e nos colocam num lugar de isolamento, e aquele isolamento social não é o isolamento feito por Deus, é um isolamento de ódio, de rancor e de mágoa, um isolamento de um julgamento precipitado das pessoas com referência àquilo que nós fazemos. E Zaqueu sofria isso justamente por ser o cobrador de impostos. Bom, mas Jesus viu ele em cima da figueira e falou para Zaqueu. Quando ele olhou, ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu fique em tua casa. Naquele momento, a salvação chegou para Zaqueu. Talvez ele nem esperasse, foi surpreendido por Deus. Mas eu gosto mesmo do versículo 9, irmãos, do versículo 8, porque depois dele conversar e jantar com o Senhor Jesus, olha o que fala. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. E isso é o que o Senhor quer, que nós nos levantemos, irmão, que nós nos levantemos. E eu quero hoje profetizar sobre a sua vida, minha irmã. Levante-se no Espírito, levante-se hoje. Olha, ele fala: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que Zaqueu estava falando é que ele consertaria com as pessoas que ele fez mal, e principalmente que ele faria a obra do Senhor abençoando aqueles que pouco teriam, irmão. A partir daquele momento ele fez uma aliança com o Senhor de conserto da sua vida, irmãos. Vocês percebem que não depende muito do lugar onde nós estamos? Porque, irmãos, Judas esteve com Jesus o tempo inteiro e preferiu o dinheiro. Zaqueu teve um momento só com Jesus e preferiu abandonar o dinheiro e seguir com Jesus. Eu quero repetir isso. Judas praticamente passou boa parte da sua vida acompanhando o mestre, mesmo assim não se converteu, preferiu se subordinar ao dinheiro, enquanto Zaqueu
largou tudo, irmão, para prosseguir a sua vida com o Senhor. É isso que o rio de Deus faz conosco quando nós temos um encontro com Ele. Ele cura o nosso passado e nos promove a um futuro de uma expectativa muito maior. É o que vai dizer no versículo 7, olha, fala assim, ó, ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. E eu quero profetizar, irmão, eu quero profetizar que você ficará surpreso com o que Deus fará com a sua vida, surpreendido pelo Senhor. Prepare-se, porque tem uma surpresa do Senhor chegando no seu cenário. Você será surpreendido pela decisão que tomou de seguir o Senhor Jesus. Sim, irmão, sim. Olha, perceba que ele ficou surpreso ao chegar à margem do outro lado, ao voltar à margem. Ao voltar à margem que ele tinha saído, vocês percebem? Eu fiquei surpreendido ao voltar à margem. É o que o profeta falou. Porque o que você está vendo? Ele respondeu, fiquei surpreso. Então a surpresa tomará conta do seu coração. Meu irmão, você será surpreendido pela decisão que tomou de seguir o Mestre. Eu logo lembro, irmão, também de outra ação do Senhor Jesus que nos causa bastante emoção no coração. Eu sempre ministro ela para vocês e nunca vou cansar de me ministrar. A mulher do tanque de Samaria, do poço de Sicar, que teve um encontro com o Senhor ali sozinha. Olha, depois de uma conversa, o Senhor Jesus, despido de todo julgamento, mostrou para ela onde estava o erro dela, mostrou aquilo que ela precisava se consertar. Olha o que a palavra fala, exatamente em João, capítulo 4, quero ler com vocês primeiro do versículo 28 ao 30, que mostra o exato momento da conversão dessa mulher. Fala assim, ó, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito, será que ele não é o Cristo? E saíram da cidade e foram para onde ele estava. Glória a Deus, irmãos. Por quê, irmão? Porque aquela mulher, ela ouviu as palavras que dão vida, ela ouviu as palavras do Mestre. As palavras do Mestre começaram a tomar conta do coração, talvez no pior momento da vida dela. Quantas pessoas viveram o pior momento de sua vida, irmão? Num leito de hospital, desenganado pelo médico, pela médica, ou então num momento em que os seus relacionamentos foram partidos por causa do pecado, por causa da traição, da rejeição. E o Senhor Jesus ali carinhosamente tomou conta, falou, ó, tudo é possível ao que crê. Se você continuar se alimentando desse poço, que foi a palavra que ele deu para ela, você continuará a ter sede. No versículo 13 ele fala, desse povo quem beber água vai ter sede novamente, mas da água que eu der nunca mais terá sede. E ela, diante de tal promessa, o que ela faz? Ela abandona o seu cântaro e vai. A alegria dela é tão contagiante, irmão, que ela não quer reter só para ela. E é assim, quando nós nos sentimos tocados pelo Senhor, flui vida de nós. Tem água para dar, tem água para saciar a sede dos outros. Por isso que ele ficou surpreso, irmão. Por isso que ele ficou surpreso, porque a palavra fala que ele viu, ó, ele fala assim, ó, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam do lado da margem. Foi por isso que ele ficou surpreso. Foi por isso que o profeta ficou surpreso, irmão. Tinha árvores crescendo. Há pessoas que estão crescendo através da sua história, meu irmão. Quando nós vemos que a nossa história alcança mais pessoas, nós percebemos que há uma surpresa de Deus, e foi o que aconteceu com ela. Aquela mulher decidiu contar. Não reteu só nela. No versículo 39 da história de João, voltando aqui agora, saindo da história de Ezequiel e voltando para a história de João, fala, muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que eu tenho feito. No versículo 40 fala, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou ali 2 dias, e por causa da sua palavra muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Assim aconteceu na minha vida, meu irmão. Assim aconteceu na minha vida, minha irmã.
O canal aqui para mim, como muitos já sabem, é uma surpresa muito grata de Deus, a qual pessoas são diariamente tocadas pela minha vida, pelo meu testemunho e pela palavra que o Senhor me dá. E assim vai acontecer com você. Você vai verá árvores crescendo ao redor. Por quê? Porque aonde o rio de Deus toca, assim foi com aqueles homens. Eles ouviram a mulher. E vocês percebem que a experiência da mulher levou eles a ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. A palavra fala que eles disseram à mulher, nós cremos agora, não somente por causa do que você falou, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiro. E é justamente isso que Deus está levando através da minha vida, irmãos, muitos a terem uma experiência, a uma entrega total como aquela mulher. É necessário, irmão, é necessário que todos nós venhamos a ser purificados e venhamos a constatar que é verdade tudo que ele fala. E não para por aí, a palavra fala assim, então ele me disse, esse rio corre para o leste pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Vocês percebem, irmão? Foi o que aconteceu com a mulher. O rio não parou nela, não ficou represado nela. Ela correu para lá e foi a mesma ação, irmão. Ou seja, se o deserto não se finda de algumas pessoas porque algum problema está acontecendo, meu irmão, a chuva de Deus, o rio do Senhor alcança justamente os lugares mais áridos, os lugares de morte. Alcançou não só o deserto, mas o Mar Morto. Pensa num lugar, irmão, pensa num lugar onde um mar, onde nada, não tem vida. É Mar Morto por causa desse nome, tem esse nome por causa disso. Não tem vida lá, devido à grande concentração de sal, é impossível. Mas o que Deus está falando é que vai levar a vida até os lugares mais áridos, aos lugares mais secos da sua vida, aos lugares que foram mortos. Se o deserto não findar em algumas áreas, o rio de Deus vai invadir esse lugar. Eu quero declarar, irmão, eu quero declarar que o rio de Deus vai invadir os lugares mais áridos, mais mortos de sua vida. Olha, é por isso que o Senhor sempre nos orienta, irmãos. Por quê? Vocês percebem que a ação daquela mulher, eu quero puxar um pouco para a ação daquela mulher, porque o Senhor Jesus toca ela sai do lugar onde ela estava, ela deixa algo para trás, ou seja, o cântaro fala abandonar a vida de pecado dela, e ela parte para frente da multidão, mesmo tendo sido envergonhada. Vocês percebem que ela antes ia justamente ao meio-dia no poço de Sicar para não ter o confronto dos olhares devido ao julgamento que talvez ela deveria ter por causa da vida dos seus 5 maridos. Bom, agora ela trouxe de volta, ela tem o rio vai até os lugares áridos que não conheciam o Senhor Jesus e veio. E assim é a ação que deve ser. Porque, irmãos, em Lucas 15:4 fala da ação do Senhor justamente com referência àqueles que foram alcançados pela palavra de Deus. Fala assim, conta a história da ovelha perdida. Fala, qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo? Vai voltar atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, meu irmão. Ao chegar, reúne os seus amigos e alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O que eu percebo nesse texto, irmão? Que é que é algo nosso, irmão, que é algo de pessoas que conheceram. Está falando de pessoas que são ovelhas do rebanho do Senhor, mas que se perderam, irmão, e não importa o porquê se perdeu. É uma disposição nossa lutar. Por quê? Porque só tem festa quando tem 100. Quando tem 99 não tem festa. É quando encontra aquela que estava perdida, irmão, que vai ter festa. Por que ela se perdeu? Não importa, irmão. A palavra não falou para nós, é porque não importa. Não importa, importa que ela se perdeu, ela teve dúvida, alguma ferida sangrou no meio do caminho, alguma coisa aconteceu que ela precisava ser reencontrada. E talvez dispõe de nós, irmãos, deixarmos ser usados pelo Espírito Santo por aquelas pessoas que andam cegas, até mesmo dentro da própria igreja, ou que ali frequentaram algum tempo o templo e depois se afastaram, irmão, por causa do motivo, a religião feriu, alguma coisa aconteceu. Não vamos esperar perder, meu irmão, a 98, não vamos perder a segunda ovelha, a terceira ovelha não. Quando perder a primeira, já deixa aquelas 99 que estão lá e vai atrás. Não, só tem festa quando as 99, as 100 ovelhas estão juntas. Para Deus é assim, irmão. Aquela ovelha que se perdeu é muito importante para Deus.
É isso que nós entendemos através desse texto, que o rio de Deus, ele vai nos lugares desertos, ele vai nos lugares que se secaram, que nos lugares que estão mortos. E a morte sempre fala do pecado, irmão, não importa, não importa mesmo. Olha, a palavra fala assim, ó, fala assim ainda sobre esse rio, fala assim, ó, sua água tornará pura a água salgada do mar morto. Ou seja, irmão, aquele lugar que foi contaminado pela morte será automaticamente será automaticamente purificado por aquilo que você carrega ou pela presença de Deus. A pureza tomará conta dos lugares mortos, irmãos. É o que Deus está falando para nós, que a pureza vai tomar conta. A pureza que está em você, irmão, é que vai influenciar as pessoas depois do processo. E não as pessoas mais que carregam a morte que vai influenciar você. Não. Nós não nos deixaremos ser tocados mais pela morte. Nós vemos isso na própria figura, na própria pessoa do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 8, no versículo 2 e 3, fala que um leproso chegou até o Senhor Jesus e fala assim a história. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. Ele estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Não é a lepra que tipifica o pecado que contaminou Jesus. Foi Jesus que santificou por meio da sua pureza. E assim sejamos nós, irmãos, através da nossa presença em nossas casas, através da presença em nosso trabalho, através da presença do Espírito Santo que nós carregamos em nossas vidas aos lugares que nós formos. Olha, a palavra, para partir para o final, no versículo 9, fala: por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. E eu quero declarar, meu irmão, que a intenção de Deus te honrar e te levar justamente a lugares mortos, a lugares onde não tem vida. Para quê, meu irmão? O propósito é simples, é para trazer vida onde não tem. Aonde foi um lugar morto, aonde foi uma área morta da sua vida, ou mesmo que você não conheça esse lugar, mas que esteja morta, onde você passar, você levará a vida de Deus, porque fluirá cura através de você, fluirá cura através daquilo que o Senhor fez em tua vida. A cura de Deus, irmãos, ela flui vida para outros. Em Isaías capítulo 58, no versículo 11, vai nos dizer o seguinte, ó: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E independente de onde você estiver caminhando, independente do que estiver fazendo, quando o processo estiver terminado, você não troca essa fonte por nada. E essa fonte, ela jorrará vida nas demais pessoas. E há mais coisas que acontecem, irmão. A palavra fala assim, ó: o mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Então, aonde você espalhou vida, aos lugares mortos que você passou, irmão, não será só você que frutificará ou fluirá a vida. Não. A área morta, ela se tornará frutífera. É tão bom ouvir isso, não é verdade? Nós olhamos às vezes para o lado na nossa vida, olhamos, parece que ninguém se importa, está todo mundo entregue à sua infertilidade, está todo mundo entregue à escassez, está todo mundo contente com aquilo que tem, mas Deus não está contente, irmão. Deus quer te levar justamente para que você se torne um manancial de vida que corre, que é através dos teus lábios, das tuas palavras de encorajamento, que através das tuas atitudes você transforme pessoas que em momentos de esterilidade não acreditavam, mas que poderiam alcançar algo a mais de Deus. Não, a área morta se tornará frutífera. E não foi assim com Jesus na vida dos discípulos? E saiba, irmão, lembre-se sempre disso que eu vou falar para você. Não foi uma escolha sua, não foi você que escolheu. Isso se dará porque em João capítulo 15, versículo 16 fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Depois disso, irmão, ainda há um pedido, há um desejo a ser cumprido. E
eu creio que tem muito a ver com aquilo, porque fala assim, ó, surgirá a vida, e eu quero terminar, por onde esta água fluir. E a palavra fluir, meu irmão, significa influenciar. O influencer hoje, ele flui sobre a vida das pessoas. É justamente sobre isso que Deus está falando, que a cura que você viveu em silêncio será manifestada em público. Eu quero repetir, a cura que você viveu em silêncio será manifestada em público para a glória do Senhor Deus Pai. Ele quer te levar em lugares mais altos, Ele quer te levar em lugares que você nem acredita. Através da sua vida, muitas pessoas serão tocadas, muitas pessoas serão impactadas. Irmãos, e não se trata de nós. Muitas pessoas, eu falei isso ontem na live de sábado à noite, sobre o Noah me perguntar, e muitas pessoas não acreditam, irmão, porque não se veem na condição de preparadas. Irmão, nós nunca vamos nos ver. Como eu falei, eu era gago e eu via muitas dificuldades em mim, mas o Senhor foi modificando uma a uma e me dando vitória sobre as minhas impossibilidades e fraquezas, e será assim na sua vida, até que a cura que você viveu em silêncio, no secreto, irmão, será manifestada em público, porque em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 15 fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, que ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Eu quero terminar declarando, meu irmão, que chegou a hora de você ser a pessoa que ninguém acreditou que você seria. Eu quero repetir, chegou a hora de você viver aquilo que sempre sonhou e que os outros duvidaram, que ninguém acreditou. Sabe por quê? Porque Deus acredita no desacreditado. Quero agradecer aos irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra para a sua reflexão no dia de hoje. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.